Quando a gente participava de eventos, feiras, workshops e exposições, era muito comum as pessoas chegarem no nosso stand, olharem para as peças que a gente fazia e perguntar: Bom dia, bom dia. Nossa, que bonito, são feitos do quê? De garrafa. Sério? Mentira. Sim. Ou seja, aquilo parecia ser tão surreal que todo mundo, e quando eu falo todo mundo, é todo mundo mesmo, quando pegava na peça que a gente falava que era feito de garrafa de vidro, elas não acreditavam e para se certificar que aquilo realmente era vidro, eles tinham que bater na peça. Isso principalmente se nessas peças tinham efeitos como esses, por exemplo. O fato é que um dos motivos principais pelas quais as pessoas não acreditavam que aquilo era feito de vidro era porque naquela época, e acredito que hoje ainda, existe poucas referências na área do fusing em peças com esse acabamento criadas através da reciclagem ou transformação, eu prefiro falar transformação, da garrafa de vidro. Isso porque geralmente quem está começando no mundo do fusing, na grande maioria das vezes, preferem o vidro plano. E é exatamente o porquê dessa preferência que a gente vai ver nesse vídeo. Eu sou Evandro Damasceno, especialista na transformação da garrafa de vidro através da técnica do fusing. E nesse vídeo a gente vai tentar entender o porquê que poucas pessoas preferem a garrafa de vidro para fazer os seus trabalhos de fusão. Antes de tudo, eu quero falar que todos os tópicos que eu vou citar aqui são baseados em anos de experiência e vivência na área do fusing. Isso além de estudos e pesquisas e também conversas com pessoas que também agem nesse mundo. Então logo no início eu percebo que existe uma ausência de referência quando se diz respeito a trabalhos feitos com a garrafa de vidro. E eu não falo qualquer tipo de trabalho, porque se a gente for parar para pesquisar esses tipos de trabalho no Google, vai aparecer muitas referências de trabalhos feitos com a garrafa de vidro, mas são trabalhos mais voltados para termoformação e não para fusão em si. Termoformação que eu falo, eu já fiz um vídeo aqui no canal a respeito da termoformação e nesse caso, citando como exemplo a garrafa, a termoformação é quando você pega a garrafa, coloca no forno, seja no molde ou seja no piso mesmo do forno, e derrete ela a ponto de achatar ou aderir a uma determinada forma. Isso é termoformação. Então, voltando aqui à pesquisa, quando a gente faz algum tipo de pesquisa sobre fusing voltado para a garrafa de vidro, a gente vai encontrar muita coisa, só que do mesmo. E isso para quem está começando, que muitas vezes precisa desse tipo de pesquisa para talvez ter até uma referência, na grande maioria dos casos, se ela não encontra nada que agrade ela visualmente, ela acaba desistindo de exercer esse tipo de trabalho utilizando essa matéria-prima. E aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de crítica às peças, tampouco aos artesãos que criaram esses trabalhos. O que eu estou falando é, quando alguém busca algum tipo de referência no trabalho com a garrafa e não encontra nada interessante, para ela pelo menos, ela tende a deixar de lado essa história de trabalhar a fusão com a garrafa de vidro e acaba migrando para algo que seja mais simples para ela e mais prático, e talvez até mais fácil de se achar referências na internet, que no caso seria o vidro plano. E eu falo isso porque comigo também foi assim no começo. Assim que eu estava iniciando minhas atividades na área do fusing, eu procurei várias referências, tanto com vidro float quanto com a garrafa de vidro. Só que eu tinha em mente que eu não queria focar no vidro plano, mas sim focar todo o meu trabalho, toda a minha atenção somente na garrafa de vidro. Então, quando eu fiz essas pesquisas sobre esses trabalhos, eu não encontrei nada que visualmente me agradasse, não consegui ver nada interessante a ponto de pensar, nossa, eu vou fazer uma peça parecida com essa. Porque de fato só tinham garrafinhas amassadas, relógios de garrafa, enfim, trabalhos simples, que na época, por mais que eu ainda estivesse começando a exercer a profissão, eu achava trabalhos muito simples para aquilo que eu estava procurando fazer. Então sim, eu encontrei uma ou outra referência, mas nada de tão interessante a ponto de eu falar, não, eu vou seguir meu trabalho nessa linha aqui. E foi aí que eu pensei, bom, se ninguém está publicando nada a respeito desse assunto com uma qualidade que eu estou buscando, acredito eu que ou a pessoa não está querendo publicar porque está guardando esse ouro somente para ela, ou ninguém ainda desenvolveu uma técnica a ponto de transformar a garrafa de vidro
de tal forma que quando alguém olhe para ela, não perceba que ali por trás daquele trabalho existe ou existiu uma garrafa de vidro. Então, como eu já tinha a ideia de focar somente na garrafa de vidro e vi que não tinha nenhuma técnica ainda específica focada na transformação da garrafa, eu resolvi criar uma. Isso para que servisse de referência para aquelas pessoas que estão começando hoje, porque assim como eu procurei algo e não encontrei, hoje em dia pode ser que essas pessoas procurem, talvez encontrem ou não algum trabalho meu feito com a garrafa de vidro, sinta-se atraído por aquele trabalho e tenham a garrafa de vidro como matéria-prima para exercer sua profissão. E para mim, a confirmação que isso já começou a dar certo veio através de uma mensagem no direct do meu Instagram. A mensagem foi de um profissional da área do fusing que já tem turmas e ela falou o seguinte: trabalho com vidrofusão e sempre disse que não curtia os trabalhos com reaproveitamento de garrafas, mas amei o seu trabalho. Isso para mim é uma prova cabal que aquilo que eu buscava anos atrás está começando a gerar um resultado também com os profissionais da área do fusing. E nesse caso, essa profissional ela trabalha com o vidro float, porque pelo que eu entendi na mensagem, ela não curtia os trabalhos feitos com a garrafa porque ela não tinha encontrado um trabalho bom o suficiente que visualmente agradasse ela. E diga-se de passagem, ela gostou do meu. Um outro ponto também relevante é o fato de vários artesãos preferirem o vidro plano ou vidro float por ele ser mais fácil de ser encontrado da medida e espessura que eles desejam e por ser mais prático e de fácil manuseio. Por exemplo, se eu for criar uma peça como essa usando o vidro plano, após todo o processo de higienização eu levo ele para a mesa de corte, corto ele em duas partes ligeiramente iguais, pigmento uma delas e faço a fusão entre as duas. Já com a garrafa, o processo de criação dessa mesma peça é um pouquinho mais diferente, porque eu tenho que recolher, tenho que higienizar, cortar de novo, levar para o forno para fazer uma termoformação, retirar para fazer a higienização da placa que sobrou, e aí sim levar para a mesa de corte, cortar em duas partes ligeiramente iguais, pigmentar, levar para o forno e fazer a fusão delas. Então você percebe que com a garrafa os processos aumentam, já com o vidro plano você economiza tempo. E diga-se de passagem, para uma boa parte das pessoas é bem mais prático você pegar uma placa meio que semi-pronta, cortar ela, pigmentar e fundir. Ninguém quer quebrar a cabeça tentando descobrir como que você desmonta a garrafa para criar a mesma peça utilizando um vidro gratuito. Porém, eu vejo no uso da garrafa alguns pontos que de longe superam o vidro plano. Um deles é o mercado, e um mercado pouquíssimo explorado. Fica a dica. E um terceiro ponto aqui, eu acredito que alguns artesãos da área podem se doer, é o fato de que para ministrar um workshop ou um curso de fusão utilizando a garrafa, se torna um processo bem mais complicado, bem mais difícil. E por causa disso, optam pelo vidro plano. Só que isso pode também ter a ver com o fato de os alunos preferirem algo que traz um resultado mais rápido. Então, a grosso modo, eles pegam a plaquinha, cortam, pigmentam, fundem e tem o resultado. E em workshops isso funciona muito bem, porque os alunos não necessariamente precisam entender mais a fundo sobre o ciclo de fusão de cada tipo de vidro. Isso porque boa parte deles querem ver o resultado daquilo que eles acabaram de criar. E em alguns cursos os processos são bem similares, porém são estudados mais a fundo alguns conceitos como o uso correto dos patamares, o ciclo de fusão, cada tipo de vidro. Bom, e se você fez algum curso e não aprendeu sobre isso, provavelmente você fez um curso com a pessoa errada. Como o ciclo de fusão funciona em cada tipo de forno que eu falo é com resistência na tampa, com resistência no corpo, com resistência na tampa, no corpo e na base, termoformação sobre a temperatura ideal para cada tipo de peça que você for criar, enfim. Já com a garrafa se focada no processo de transformação e não termoformação, ou seja, criar coisas que impossibilitam as pessoas de verem ali uma garrafa de vidro, os conceitos são bem diferentes. Porque, como eu falei antes, não é só cortar a garrafa e colocar no forno. E eu também não estou falando aqui que trabalhar com vidro plano é somente cortar o vidro, pigmentar e colocar no forno. Não entenda dessa forma. Porque assim como qualquer outro trabalho em fusing, existe todo um processo artístico por trás da criação daquela peça. O que eu estou querendo dizer aqui é, para você criar a mesma peça utilizando tanto o vidro float quanto a garrafa de vidro,
os processos, por mais que em alguns pontos sejam similares, em outros eles são bem diferentes, sendo que a garrafa exige alguns processos a mais do que o vidro plano. E é por isso que talvez alguns artesãos optem pelo vidro float, justamente pelo fato de ou não saberem quais são esses processos que a garrafa exige para a criação de uma peça, ou por não terem encontrado referências boas o bastante que fizessem cogitar utilizar também ela em seus trabalhos. E por isso optaram por usar o vidro plano. E um último ponto aqui para esse vídeo não ficar muito longo é sobre a incompatibilidade entre os vidros. Eu já falei sobre isso em alguns outros vídeos aqui do canal. Porque enquanto que com o vidro float é bem mais fácil de você encontrar eles nas espessuras e tamanhos que você deseja, também tem a facilidade de você encontrar uma quantidade muito grande do mesmo fabricante, o que diminui ou até mesmo impossibilita de você ter no seu trabalho vidros incompatíveis. Já nesse quesito, com a garrafa é um pouco diferente, porque eu particularmente não conheço ninguém que encomendou garrafas direto do fabricante para poder criar seus trabalhos com elas. No meu caso, é bem mais prático e ecologicamente correto recolher esse material direto do meio ambiente, porque além de ter uma matéria-prima de forma abundante e gratuita, eu ainda estou contribuindo para uma causa nobre, que é a reciclagem. Bom pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal, espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo que eu trouxe aqui para vocês. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, e se você está assistindo esse vídeo pelo Instagram ou Facebook, dá um pulinho lá no YouTube e se inscreve aqui no canal também, isso vai ajudar bastante a gente. E se vocês têm qualquer dúvida em relação ao assunto ou o mundo do fusing, é só vocês colocarem aqui na descrição que eu vou procurar tirar elas para vocês. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!